Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Se gostarem então da nossa sessão de preces e radiações e da nossa pequena palestra, deem um like ali, tá? Se inscrevam no canal, botem ali algum comentário ou alguma sugestão. Hoje então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer como sempre, né? Escolher um anjo, fazer a sessão de preces e radiações, desejar paz e luz aos lares de todos vocês. E depois nós falaremos sobre essa pandemia que está nos atingindo aí o ano inteiro, né? E como fazer uma previsão, como será talvez o pós-pandemia e uma nova ordem social mundial vista por todos os lados, em especial pelo mundo espiritual. Tá? Então, neste momento, vocês relaxem aí nos seus lares, no trabalho, onde vocês estiverem. Preferencialmente, então, vão fechar os olhos para enquanto ouvem essa música, relaxem, né? E sintonize com o alto e façam as suas próprias intenções. Tá? Vamos então primeiro escolher o anjo que vai abençoar o nosso trabalho dessa noite. Encontramos aqui o anjo da ordem. Ele diz: a consciência da ordem está precisamente em todos os níveis da criação. Nada existiria se os processos de ordem e ritual fossem esquecidos. O sol, a lua, as estrelas e toda a natureza respondem com ódio e beleza ao Criador. Quando a ordem, as energias superiores vêm sem impedimento, o que nos dá uma grande liberdade, pois não precisamos nos preocupar com o que fazer em seguida. Minha vida exterior reflete a minha ordem interior. Essa é a frase que o anjo nos deixa, né? Minha vida exterior vai sempre refletir a minha ordem interior. E desse livro, Coragem do Testemunho, tá? Que nós gostamos de usar, nós vamos usar só uma pequena passagenzinha do Caibar Schutel, que ele diz assim: Deus não fez o claro, fez também o escuro, não fez só a luz, mas fez as trevas, para que cada um permaneça onde lhe apraz, na escuridão ou na claridade. Isso é bem verdade, né? Todos nós temos o nosso lado mais claro e o nosso lado mais escuro, né? Escolhemos aqui uma mensagem que diz o seguinte: hoje permaneço firme e imperturbável em meio aos eventos e desafios. Permaneça firme, tome consciência da centelha divina interna que é a sua verdadeira natureza e jamais se perturbe com as coisas do mundo. Encontre e evoque em seu íntimo aquele que é poder, que é sua rocha e baluarte inabalável. Nessa elevação de consciência é que você, seguindo acima dos enredos e identificações humanas, vendo mais claramente a conjuntura e superando com bom senso. Saiba, nada e ninguém pode afetar ou arrebatar-lhe o vitorioso espírito que o habita e fortalece. Permanecer firme significa fidelidade à verdade. Quem é fiel a Deus jamais fica só e nem desamparado. Ele é quem nos dá equanimidade e firmeza supra-humanas para arrostar e vencer as adversidades. Todos podemos beneficiar-nos da grandeza da nossa herança divina e alçar-nos a essa região intocada pelos ventos caprichosos do mundo. É um estado interno que nos mantém ao mesmo tempo dentro e acima do desafio. O Senhor é torre forte para nós. Nós vamos aqui, então, agora, nesse momento, começar realmente a sessão de prece e radiações. Começaríamos, então, dizendo que em nome de Deus, de Jesus, da corrente espiritual que nos anima, amigos e amados, vamos dar início, então, a essa sessão de prece e radiações, rogando para que todos tenhamos uma linda semana de paz, luz e saúde. Vamos vibrar por todas as intenções que nós quisermos, que vocês queiram aí, né? Então, fechando os olhos de vocês, sem ritual nenhum, mas apenas para sintonizar melhor com a música e as intenções, né?
Então faremos primeiro um Pai Nosso um pouco diferente, né? Pai Nosso, renove minhas forças todos os dias e libere o milagre que eu tanto espero. Guia-me no caminho da justiça e ilumine todos os meus passos e guarde todas as pessoas que eu amo. Protege, cure e abençoe todas as pessoas que estão desempregadas, acamadas, com doenças, com dependência química, com depressão e demais males físicos, espirituais e emocionais. Derrame suas bênçãos e entregue a chave da vitória e seu milagre para cada um dos seus filhos. Deus coloca nas suas mãos minha família e minha vida para o Senhor encher de alegria, de paz e de felicidade todos os dias. Que assim seja. Vamos orar então pelos desencarnados com a prece de Santo Agostinho. Se você me ama, não chore por mim. Se você conhece o mistério insondável do plano espiritual onde me encontro, não chore por mim. Essa prece vai muito ao encontro do que nós recente tivemos o Dia dos Finados, né? Que para os espíritas representa um dia apenas a mais de oração por essas pessoas que estão vivas, né? Morreram na carne, mas continuam vivas do outro lado, nos ouvindo e recebendo as nossas preces, né? Se você pudesse ver e sentir o que eu sinto e vejo nesse horizonte sem fim e nessa luz que tudo alcança e penetra, você jamais choraria por mim. Eu estou agora absorvido pelo encanto de Deus, pelas suas expressões de infinita bondade, beleza, em confronto com esta nova vida. As coisas do passado são pequenas e insignificantes para mim, mas conservo todo o meu afeto por vocês, com aquela ternura que sempre permanecerá na eternidade, íntegra e forte. Pense em mim, em plena alegria da vida, pois nessa maravilhosa morada não existe a morte. Se você verdadeiramente me ama, não chore por mim, porque eu estou em paz. Então tenha apenas uma saudade amorosa dos nossos finados, né? Prece pelos familiares e lares terrenos. Senhor Deus, Criador de tudo, poderoso é o vosso nome e grande é a vossa misericórdia. Em nome do vosso Filho, Jesus Cristo, eu recorro a vós neste momento para pedir bênçãos e graças à minha e à vossa família. Que a luz divina incida sobre mim e meus companheiros de jornada, reunidos no seio familiar. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao redor do nosso lar. Que as forças negativas que nos abatem e nos entristecem se desfaçam ao sopro das vossas bênçãos. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso familiar e individual, e do plano espiritual vossas virtudes penetrem no ser, dando paz, saúde e prosperidade. Senhor, abra os nossos caminhos, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Meu viver, meu lar, meu trabalho sejam por vós sempre abençoados. Entrego-vos em vossas mãos poderosas, na certeza de que tudo vou alcançar. E finalizando, faremos uma prece aqui pelos aflitos, doentes e sofredores. Senhor, onde estivermos e com quem estivermos, seja quais forem as nossas dificuldades, problemas ou doenças, faze-nos reconhecer que somos teus aprendizes. E por acréscimo de misericórdia, não nos entregue a nós mesmos. Renova-nos no que somos para que sejamos o que devemos ser, de acordo com os teus desígnios. E seja qual for a tarefa em que a tua infinita bondade nos coloque, ensina-nos, Senhor, a compreender, amar, abençoar e servir contigo hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos encerrando este trabalho de preces e radiações, pedindo aos amigos espirituais que aqui se encontram força e orientação para tudo na seara do Senhor, né? Aproveitemos esses momentos, então, preciosos, né? Da música, das preces e das intenções de vocês, botando uma água para ser fluidificada, né? E busquemos, então, sempre a paz espiritual, né? E a paz que possa elevar o nosso mundo, né? Então, o nosso assunto de hoje vai versar sobre este momento que nós estamos vivendo, né? Então, vários palestrantes espíritas, inclusive o Divaldo, têm falado muito a respeito da pandemia, né?
eu gostaria também de colocar aqui algumas coisas, né? A pandemia, então, é um evento singular e inédito até então, atingindo a humanidade indistintamente, mas não igualmente, né? Eu penso em dar uma visão multifacetada. Para isso, conversei com pessoas de diversas áreas, desde psicanalistas, advogados, médicos, pessoas amigas, para ter várias visões, né, desde o campo social, econômico, emocional, espiritual, tudo que estamos vivendo, né? Eu tinha uma visão lá em março, quando ela começou, né? Depois, em julho, essa visão se ampliou um pouco mais, mas eu acreditava que nesse momento de agora nós tivéssemos até superado, né? E agora, então, sem dúvida nenhuma, difere desses cenários que eu tinha inicialmente visto, pensado, lido, escutado documentários, né, escutado especialistas de diversas áreas, né? Então, eu e muitos imaginavam uma pandemia com tempo determinado e não tão avassaladora em termos de destruição de vidas, de destruição de saúde, de sequelas, né? Em termos também de mudanças de rumos, de pessoas que estão vivendo na miséria, na fome, no desemprego, na carestia, né? Está sendo um ano que dá para a gente dizer assim que em termos de educação, cultura, né, em diversas áreas, saiu fora da normose da sociedade, né? Mesmo que seja uma sociedade desigual que nos apresentava, né? Era a sociedade que a gente conhecia e vivia, né? Então, está totalmente alterada as formas de relacionamento, de trabalho, concomitante às agressões à natureza, com incêndios, desmatamentos, agressões às populações que protegiam a natureza, como os índios, ribeirinhos, que sofreram e sofrem tanto com tudo que está acontecendo, né? A pandemia escancarou as desigualdades entre as periferias e as regiões privilegiadas em diversos países, especialmente nos países mais carentes daqui da América Latina, África e Ásia, né? Tem dados que nos assustam, né? 35 milhões de brasileiros não têm água encanada nas suas casas, 104 milhões de pessoas não têm saneamento básico em pleno 2020, né? E isto além do gargalo da saúde, do desmonte do SUS, né? E nenhum sistema de saúde do mundo daria conta de uma pandemia mundial com um vírus desconhecido, né? A gente, como espírita, entende muito esse evento como parte da transição planetária, mas muitos não estão entendendo, né? Inclusive agindo erroneamente, né? Até a tentativa de várias vacinas não irão assegurar a contenção da doença, que pode não ser eficaz, né? Essas vacinas pode ser eficaz por pouco tempo devido às mutações do vírus ainda desconhecido. Lá em julho não acreditávamos ainda numa segunda onda, como estamos vendo na Europa, e até mais vigorosa. Isto que lá eles estão mais preparados como o primeiro mundo em termos de equipamentos, testes e uma certa disciplina e organização dos governos que não são negacionistas, né? Como alguns que nós temos visto, né? Estados Unidos, Brasil e outros, né? Então temos um dos melhores aqui no Brasil, um dos melhores sistemas públicos do mundo em termos de saúde, e as pessoas até não valorizam tanto, né? Mas infelizmente ainda está socateado, né? Então, assim, as coisas vão ainda piorar um pouco mais para esses familiares de mais de 160 mil vítimas, né, que estamos tendo aqui atualmente no Brasil, né, que se tornou quase que um evento de banalidade da morte, né. Assim como nessa pandemia aumentou o suicídio, o feminicídio, as doenças comuns, porque as pessoas passaram a não procurar, né, os médicos, os postos de saúde, né, aumentaram muito as doenças emocionais e mentais, que eu tenho conversado com psicólogos e psicanalistas e a gente tem visto dados, né, a violência doméstica, o número de separações e divórcios, né? Então está sendo um período de crise muito grande para a humanidade, né? Acirrou o racismo sistêmico, o preconceito de gênero, o preconceito de classe
é um momento de muitas narrativas pelo mundo, né? Tentando arrumar culpados e soluções, né? Para nós espíritas, né? É um evento da transição planetária, né? Uma coisa é notória, admitida por cientistas, infectologistas, pessoas lúcidas da área médica ou fora dela, né? As mudanças climáticas é que ocasionaram o aquecimento global e muito do mau cuidado do homem com a natureza, pelo desmatamento, pela agressão à flora e à fauna, riquezas minerais, tudo pela ganância do homem, né? Tudo foi colocado ao nosso dispor pelo Criador e a gente não soube dar o devido cuidado, né? As coisas só se tornam previsíveis, já se dizia, quando já aconteceram, né? É o que a gente costuma dizer, né? Mas não aprendemos nada com a primeira onda, que ainda estamos vivendo, e que, a meu ver, e muitos, nós sabemos que os números que estão sendo divulgados não são ainda nem números reais, né? Está muito longe disso, né? Pelo que a gente tem visto falar pelas pessoas próximas que a gente tem visto sendo atingidas, né? A grande antropóloga Lilian Schwartz mostra o quanto é difícil analisar os processos que estamos tendo que viver, né? Porque ela diz assim, que como historiadora, né, eu também sou, e sociólogo, nós só podemos fazer um exercício de futurologia, porque é muito difícil nós analisarmos o momento que a gente está vivendo. Nós estamos no centro do furacão, né? O minúsculo vírus provou que a nossa avançada tecnologia não deu conta, foi impotente perante tantas situações inusitadas. A tolerância, a cidadania, o medo de tudo, o medo da morte, das sequelas, da economia mundial, mostra que dificilmente seremos os mesmos. Eu até tenho medo que sejamos os mesmos, porque nós não estávamos no caminho certo, né? Significaria que nada teríamos aprendido como humanidade, né? As pessoas não estão só distantes pela própria exigência do distanciamento social. O trabalho, o estudo, a família, tudo ficou à distância, tudo ficou de maneira remota, né? Estamos em meio à maior crise sanitária, educacional, cultural, econômica e social. É um momento único que reúne essas diversas crises e que poucas nações se mostraram hábeis em controlá-la, como o caso, por exemplo, da Nova Zelândia, né? E poucos governos que agiram tão sensatamente, por coincidência, governos chefiados por mulheres, né? Talvez a humanidade mude porque precise mais de mulheres no poder, né? Só no Brasil, 30% dos brasileiros mais humildes têm no mínimo convívio de 4 familiares em espaços restritos e em péssimas condições, sem acesso à água, esgoto, sistema de saúde, o educacional, não podem fazer o distanciamento social, não têm informação, não adquiriram a cultura nem do uso sistemático, às vezes, da máscara, não tem à disposição o álcool e nem até o sabão, às vezes, para higiene, né? Então, a percepção da desigualdade social é brutal neste momento. O recente jornalista Gilberto Dimenstein morreu agora há pouco tempo, né? Não foi de Covid, né? Foi de câncer. Ele escreveu um livro há muitos anos, com o qual eu nunca esqueci, né? Que foi dado para minha filha ler no tempo de colégio, que se chama O Cidadão de Papel, né? Ou seja, ele diz que nós não conhecemos a Constituição e não temos acesso aos meios que ela nos asseguraria de direitos, né? De deveres, mas principalmente de direitos mínimos para o cidadão. E muitas partes da América Latina, da África e da Ásia teriam que ter um ressarcimento desde os tempos coloniais, lá onde havia a escravidão, né, de uma raça sobre a outra, de classes, de inclusão social, de suprimento das necessidades mais básicas das populações mais desfavorecidas. Nós naturalizamos muitas coisas errôneas como civilização, tá? Demos extrema importância ao consumismo, ao individualismo, à predominância de um silêncio
sobre as contradições do mundo, né, que estão cada vez aflorando mais nesse momento. E de uma forma utópica, nós queremos uma sociedade mundial mais generosa, mais inclusiva, mais coletiva, onde se socializem as áreas básicas para os mais carentes, né? Então é solidariedade, né, que nós estamos precisando. Uma sociedade menos patriarcal, com mais protagonismo talvez das mulheres, né, com todos os seus sentimentos internos, né? No meio ambiente, o respeito aos diversos reinos da natureza, animal, vegetal, mineral e hominal, né? Uma sociedade mais solidária, com menos armas e mais educação. As instituições têm de estar mais próximas do povo, do cidadão mais simples, né? Sentindo suas necessidades básicas, com um papel mais valorizado para os grandes organismos internacionais representados por todos os países, como a ONU, a Unicef, a própria Organização Mundial da Saúde, que tratam desde a saúde até o meio ambiente. Está havendo um desrespeito muito grande a esses organismos, né? Temos também que desacelerar o nosso ritmo frenético e pessoal de vida e valorizar um ócio mais criativo com aqueles a quem amamos, né? No convívio com as pessoas, valorizando as coisas mais simples, né? Valorizar as pequenas coisas que tocam mais o coração do que o bolso. Usar a alteridade, como dizia Rousseau, entre atender mais e entender mais o outro, né? Valorizar a saúde através dos alimentos que damos ao nosso corpo, ao nosso espírito e à nossa saúde mental. Dar um olhar mais social para as relações em todas as áreas, né? Chegamos a uma revolução digital e tecnológica neste terceiro milênio, né? E não a revolução moral. Nós espíritas, por exemplo, falamos no amai-vos e instruí-vos e vemos que falta muita religiosidade. Não é religião que falta, institucional, falta religiosidade nos corações, né? São muito incertas as respostas, não há respostas prontas ao pós-pandemia, só incertezas que sabemos que tem que nos levar a nos ressignificar como cidadãos, né, como seres humanos, valorizar o ser ao invés do ter. Eu sugiro pensarmos em conjunto, né, todos nas nossas casas agora, né, para darmos vários olhares ao futuro que espera a humanidade, né? Então, que planeta nós estaremos deixando a partir dessa pandemia, né? Os infectologistas afirmam que virão muitas novas pandemias e outras catástrofes ambientais. O mundo não será o mesmo, queiramos ou não. Profissões e hábitos serão extintos, alguns já estão sendo. E sem dúvida, um tempo excepcional que nós estamos vivendo, com alto grau de desafios, de viradas pessoais e viradas do planeta. É necessário mudar. Precisamos de sugestões criativas, que eu não sei qual, mas que passam por uma reforma íntima do ser humano, isto eu não tenho dúvida. Os desafios desta pandemia são inúmeros a ser superados. Para alguns, ela é só um episódio que vai passar, né? Tudo passa, né? E tudo voltará ao normal. Não, o homem criou este caos e terá que alterar hábitos, costumes, conceitos, se tornar mais civilistas, né? Como dizia o próprio Pietro Baldi, né? Na civilização do terceiro milênio, ele dizia para a gente que nós teríamos que nos tornarmos muito mais civilistas, mais cooperativos, mais empáticos, freando a destruição da natureza, o cuidado com as águas, os mares, o ar, a terra, com respeito a novos conceitos ambientais, partindo de casa, desde a separação do nosso lixo, do lixo que nós geramos, né? É necessário que nasça um homem novo, autoconsciente, né? Que surja uma religiosidade mais universalista entre os seres humanos e um mundo com mais filosofia, né? Com mais pensar, com mais criticidade, né? A OMS fala desta falta de solidariedade global que acabou até politizando a pandemia. O acesso às futuras vacinas, que tem que ser universal, né?
e isto, se não for assim, levará a estragos maiores para a humanidade e o planeta. As legislações no papel são muito bonitas, são quase perfeitas, desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, lá na Revolução Francesa, né? Mas na prática nós estamos muito longe de códigos humanos que combatam a desigualdade social, os preconceitos e as noções de cidadania real. Porque a pandemia está nos ensinando muitas lições. Uns podem fazer o distanciamento, tá? O trabalho remoto, porque tem renda garantida. Outros precisam se expor indo para a rua para manterem a sua sobrevivência, as suas profissões. Uns estão vendo as suas profissões sendo extintas, negócios fechados. Outros estão conseguindo se reinventar. Tudo mudou, mas não temos ideia do quanto durará, nem o que virá ao final de tudo isso. Como eu falei antes, os organismos de cooperação internacional terão de ser mais proativos, tá? Integrativos. As nações ricas terão de olhar e de auxiliar as nações mais pobres e emergentes. A relação entre as pessoas e nações tem de ser com mais justiça social, mais amor e cooperação. Porque uma coisa é certa, já estamos entrando numa grande depressão, pior talvez que a depressão de 1929 e o pós-guerra. Pode aflorar o pior do ser humano, né? A lei de Darwin, a lei da sobrevivência dos mais fortes sobre os mais fracos, né? Então, um retrocesso, né? Mas não queremos isso. Então é difícil ser otimista em meio a algo tão devastador como está sendo essa pandemia. Todos sofrem de uma forma ou outra com as perdas que estão tendo em todos os campos, desde as perdas humanas, né, de vidas humanas, e muitas vidas, né? Nossa sociedade mundial tem de se reconstruir e ser a favor da vida, distribuindo recursos para os que não têm, para criar um clima de bem-estar social, que parecia que nós vivíamos até então, né, numa normalidade, mas não éramos conscientes das agressões ao planeta, de tantos que estão sofrendo. Quando tu vê desde a propaganda do Médicos Sem Fronteiras, a gente viu que passam aquelas populações na África de seca, de fome, de falta de tratamento, né? Estamos tendo que vivenciar a dor até chegarmos ao amor, porque não aprendemos com amor, né? Então a harmonia é um estado mais democrático de direito, né? Fundar uma nova era, que a espiritualidade nos fala tanto, porque estamos numa transição planetária para um plano regenerador. Façamos então a nossa parte, nos cuidando do próximo, respeitando a natureza e pensando que mundo deixaremos para essas novas gerações, né? Ou sucumbiremos como as grandes civilizações do Egito Antigo, da Mesopotâmia, né? Da Caldeia, né? Da própria Grécia Antiga, de Roma, né? E eu recomendaria a leitura do último capítulo da Gênesis em Kardec, que ele fala das calamidades que teríamos que passar, né? E essa é apenas uma delas, a maior que nós já vivemos, né? Mas pode não ser a maior de todas, né? A maior até o momento, né? A própria Bíblia falava que não ficaria, numa certa ocasião, pedra sobre pedra. Isso não quer dizer que seja o fim do mundo, né? Não tem fim do mundo, né? Tem o fim da vida terrena e o início e a continuidade da vida, né? No Livro dos Espíritos, no capítulo 6, é interessante se ler a respeito da lei da destruição, que diz que é necessário que muita coisa seja destruída para que nova venha no lugar. Podíamos enumerar tantas tragédias que já estavam dando sinais de que algo mais viria, né? Desde Mariana, Brumadinho, até antes disso, né? Tsunamis, problemas com as placas tectônicas, vulcões, maremotos, terremotos pelo mundo, secas e enchentes por aqui, que mudam até a geografia e a geologia da Terra. Chuvas ácidas, incêndios florestais, tudo gerado pela incúria do homem. Nuvens de gafanhotos, tantos eventos inusitados que o homem poderia ter evitado se não tivesse poluído a natureza, se não tivesse tido uma imprevidência e uma ganância. Então não podemos esquecer também que o homem também se perdeu, né, no próprio egoísmo, na egolatria, e cometeu até atentados terroristas e continua
perpetrando de toda ordem, achando que a sua religião é melhor do que a outra, então em nome de Deus acontece isso. Então o mundo não vai acabar agora, mas os tempos serão difíceis até uma evolução do próprio homem. Ouvindo Sócrates, que dizia sempre, né, o que mais sei é que nada sei. Então nós temos que com certeza investir em ciência, em saúde, em educação, no mental, no emocional e no espiritual das pessoas. Dividindo os conhecimentos, as tecnologias entre as nações sem exclusão de ninguém, né? Estamos numa gangorra epidemiológica. Prognósticos feitos em março já não valem muito. Houve muitos enganos desde lá até aqui, né? As pandemias serão, dizem os infectologistas, cíclicas e vão exterminar ainda muitas pessoas, muitas nações e até animais. Será que conseguiremos sair sem máscara daqui a algum tempo? Sem medo? Conseguir ter os mesmos contatos, ter as aglomerações, ir a shows, eventos e esportes, como a gente vivia aquela vida antes e nem sequer valorizava, né? Com tanto desrespeito e negacionismo que nós vemos por aí, eu não sei não, né? Dentro da lei de causa e efeito está tudo previsto pelo plano divino. Temos de sair da nossa idolatria, porque nenhum homem é uma ilha, né? Precisamos nos socializar, ser empáticos, nos desembrutecer, deixar de ser indiferente às dores dos outros, às desigualdades gritantes, entre outras coisas. Ninguém sabe o que nos espera, mas sabemos que não devemos insistir nos erros. Abrir os olhos e os ouvidos para ressignificar muitas coisas, conhecendo a si mesmo, fazer tudo valer a pena, buscar a maturidade emocional através da reforma íntima, né? Ser otimista para não nos paralisar no medo e na desesperança. Muitos estão confinados há meses, né? Há mais de 7 meses. Aí vem uma flexibilização e recomeça tudo de novo, né? Então a pandemia é um evento previsto pelos cientistas e pela própria espiritualidade. Não dá mais para sermos insensíveis. É preciso mudar, buscar resiliência, criatividade. Não tem receita pronta, mas que é imperioso uma nova ordem social mundial baseada em valores éticos, morais, espirituais, de cooperação, de multilateralidade entre os povos, fazendo a esperança vencer a desesperança, a ciência se aliar à espiritualidade. Advogados humanistas falam em relações trabalhistas com jornadas semanais menores, né? Sociólogos já pensam em programas de renda mínima, né? Também advogados e outras pessoas da área também, que temos que exterminar de qualquer maneira com o trabalho infantil, com o trabalho escravo, sem penas perpétuas, por exemplo, né, com respeito aos direitos humanos, né, mas certamente a solução está dentro do homem, né? O homem integral, aquele que desperta todas as suas potencialidades, suas múltiplas inteligências, dando um fluxo positivo ao universo, respeitando a nossa ancestralidade, né? Um mundo de amor, de despertar a nossa centelha divina, lutando por boas causas, né? Sempre que nós pudermos engajarmos em boas causas, principalmente causas de proteção à natureza, de proteção ao homem, né? E das relações entre as nações também, né? Então, este seria o meu recado de hoje, tá? Desejando a vocês uma boa semana, né? Se gostarem, vocês então deem o like, curtem, compartilhem, né? Se inscrevam no canal, né? E recomendem para as outras pessoas também, tá? Também façam a recomendação de outros temas, tá? Então, neste momento, agradecendo a Deus, a Jesus, ao mundo espiritual, as correntes que nos assistiram, né? Que este momento tenha sido válido para cada um de vocês, né? E que possamos passar uma semana de paz e de luz, esperando pela cura, por melhores momentos para a nossa sociedade, tá? Um grande abraço, um grande beijo e muitas vibrações positivas e de esperança para todos vocês,
principalmente em cada lar, em cada família. Que assim seja.